Boa tarde a todos. Boa tarde você que me ouve de perto, de longe, do Iapoque ao Chuí, do norte a sul do planeta, né? Do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do planeta Terra, amém? Eu sou a irmã Ceissa Retróis, né? E eu cumprimento a você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mano, não sei nem o que é isso. Quem tem Jesus tem paz interior. Ainda que nós estejamos à tribulação, ainda que nós estejamos em aflição, mas há dentro de nós uma certeza, né, de que Cristo é conosco, de que Cristo nos dará vitória, amém? Então, a você de perto, a você de longe, eu quero agradecer aos meus irmãos, às minhas irmãs que estão se inscrevendo no canal. Deus abençoe, você está me ajudando a levar a mensagem da palavra do Senhor, porque Jesus está voltando, louvado seja Deus. Mas não fique só em ouvir a palavra por meio do canal, não. Leia a Bíblia, congregue, você que ainda não tem uma igreja. Não deixe de ir para a igreja só porque você ouviu, a gente leu a palavra junto aqui no canal. Não, vá para a igreja. Congregue, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto, diz a palavra do Senhor, amém? Então vamos buscar ao Senhor, louvado seja Deus, vamos se voltar para Deus, vamos interceder, continuar intercedendo em favor das nações, continuar intercedendo em favor do povo santo, do povo de Israel, né, meus irmãos? Nós sabemos, louvado seja Deus, que é uma ordem divina. Tem gente que diz assim, irmã, mas é a profecia, vai ter que se cumprir. Deus mandou também profetizar contra Nínive, não é verdade? O que o rei de Nínive fez? O rei de Nínive convocou um jejum, uma humilhação geral diante do Deus Altíssimo. Até os animais de Nínive tiveram que se voltar para Deus, que jejuar, que orar, né? Porque quando o animal... Mas, irmã, como que o animal ora? Quando ele está grunhindo, quando ele está urrando, quando ele está em desespero ali pedindo socorro, ele está orando. Amém? E o que Deus fez? Deus não quer destruir ninguém. Sempre falo isso nesse canal. Deus, ele não criou eu e você para o sofrimento, não. São as nossas escolhas que nos levam a isso, amém? São as nossas escolhas que nos levam ao sofrimento, amém? Irmã, mas eu não escolhi, eu nasci no Evangelho, eu vivo direitinho até hoje. Não se esqueça que a palavra de Deus diz que o Senhor visita os filhos na iniquidade dos pais até a 5ª geração. Porém, aquele que se arrepende, até a 4ª geração, porém, aquele que se arrepende, o Senhor diz, né, que ele visita até a 5ª geração, amém? Calor, meu irmão, calor terrível. Glória a Deus por isso, eu nunca reclamo, eu dou graças ao Senhor, porque eu creio na promessa de Deus. Ele prometeu para Noé que enquanto ele tivesse, por conta do concerto que ele fez com Noé, haveria chuva e sol, calor e frio, dia e noite, e eu creio nessa palavra. Eu não só falo, eu creio nela, amém? Eu creio. Os cientistas descobriram aí que a Terra vai chegar a 70 graus. O Senhor, louvado seja Deus, pode mudar essa história, o Senhor pode mudar essa situação. Depende da humilhação de todos, amém? Depende da humilhação de cada um de nós, né? Quanto mais, louvado seja Deus, o Senhor aperta o parafuso da terra, mais o povo procura pecar e vai querer o quê? Vai querer viver eternamente com maligno? Amém? Vamos orar pelo nosso país, pelos países, né? Por todos os países. Vamos orar pela nação eleita, pelo país de Israel. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos apresentar jejum. Vamos convocar, louvado seja Deus, né?
pessoas para jejuar. Ah, irmã, mas eu tenho, louvado seja Deus, que ir numa igreja para jejuar. Não. Se volte, tira 1 minuto. 1 minuto é muito pouco, não dá nem para você dobrar o joelho. Tire uns minutos da sua vida todos os dias para interceder em favor de Israel. Amém. O Senhor diz na sua palavra: eu serei amigo dos teus amigos, inimigo dos teus inimigos. Não foi essa a aliança que Deus fez, a promessa que Deus fez para Israel? Foi, né? E muitas coisas não virão, mais coisas terríveis não vêm sobre nós, sobre eles, por causa da intercessão da igreja. A força na terra não está no poder dos homens, não está nas bombas nucleares, não está nos mísseis, está na oração da igreja, amém? Está na oração, na humilhação, no jejum, na consagração. Nós, louvado seja Deus, temos esse poder em nossas mãos, irmãos. O que está acontecendo agora é sacrifício. Meus irmãos, nós sofremos, como eu já disse, mas aqueles que estão com Cristo, eles não sentem a dor da morte, porque eles não estão perdidos, amém? Ah, irmã, parece que a senhora nem se compadece. Eu já chorei. E só de pensar dá vontade de chorar. Eu lamento muito, mas eu tenho que lamentar diante de Deus, amém? Eu tenho que lamentar diante do Senhor, e eles têm visto o milagre de Deus acontecendo lá. Eles dizem que pela quantidade de mísseis que é enviado a eles, se não fosse a mão divina do Senhor, eles já teriam abatido muito mais judeus. E por que eles fazem isso? Isso é a perseguição da igreja. Não pense que é só porque simplesmente eles são judeus. Quem são os judeus? Qual a importância do judeu para Cristo, para as nações e para o Ramá? A perseguição é religiosa. A perseguição é religiosa, meus irmãos. Não vê que eles ganham quantas virgens? 7 virgens. Quando abate os judeus. Onde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito isso? Me responda. Davi não teve o privilégio de construir o templo em Jerusalém só por ser sanguinário, vai matar o povo de Deus? A conta chega. A conta chega. Ainda vi pessoas dizendo assim: mas olha o que eles fazem com a Palestina. Os judeus não vai lá mexer com eles. Os judeus não vai lá brigar com eles. Do nada. Não, de jeito nenhum. Todo mundo no seu lugar e eles começam a atacar. Porque eles querem vitória, eles querem glória. Vamos estudar já aqui na Bíblia. Vamos ler na Bíblia aqui. Homem que quer glória para si. É tanta fumaça, parece que até minha voz está mudando, amém, Jesus. Meus irmãos, você que é de Manaus, você que é de outro estado, aqui ninguém morre mais de coronavírus não, porque não tem coronavírus que aguente. Não tem coronas que aguente, amém? Até, como eu já disse, as carapanãs sumiram, as formigas sumiram. Só por Deus. Ontem eu comprei um maracujá, ele tinha 2 sementes dentro. Até as sementes das frutas está sumindo. Me diga o que eu vou fazer com 2 sementes de maracujá. Deu vontade de guardar e trazer para vocês verem aqui. O maracujá tinha 2 sementes. Mas glória a Deus por isso. Hoje nós vamos meditar no livro de Daniel, no capítulo 4. Daniel 4, amém? Nós podemos ver que está acontecendo em Jerusalém a mesma coisa que aconteceu no tempo, né, de Paulo, de Pedro e João. Quando tem aquele louvor, né? Sempre vou lembrar da coragem e firmeza, vontade da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João.
É dessa forma que está acontecendo. Eu vi o presidente de Israel falando que eles pegam vários pneus, põem as pessoas, né, no meio, eu creio que daquela roda de pneu, tocam fogo e as pessoas morrem vivas. Aquele que estiver com Cristo não sente a dor da morte. Agora, quem não estiver com Cristo, né? Mas como eles são a nação eleita, nós não podemos julgar. A irmã já fica aborrecida da senhora falar que eles são a nação eleita. Você quer que eu faça o quê? Que eu esteja aqui mentindo? Eles são a nação eleita também. Só falta eles se voltarem ao Senhor. Só falta eles clamarem. Nínive clamou, se humilhou. E o Senhor mudou a história de Nínive. E quantos, louvado seja Deus, que se humilha e Deus muda a história. Diz assim, Daniel 4. Ao fim de... Não, vamos... É 4:30. O rei falou dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei quando sobre ele caiu uma voz do céu. Isso é o que foi decretado para ti, ó rei Nabucodonosor. Passou de ti o período do reinado. Tu serás expulso de dentre os homens e a tua morada será entre os animais do campo. E eles te farão comer erva como boi e sobre ti passarão 7 tempos até que tenha conhecido que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e ele o dá para quem ele quer. Amém? Louvado seja Deus. E no momento se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor. E ele foi expulso de entre os homens e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que seus cabelos crescessem como as penas da águia, e suas unhas como as das aves do céu. E no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, e o meu entendimento se tornou para mim. E eu então bendisse ao Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados como nada, e segundo a sua vontade, ele faz com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa impedir sua mão e lhe dizer o que fazes. Meus irmãos, louvado seja Deus, palavra linda e maravilhosa. E o Senhor, vários dias, aqui, né? Nabucodonosor sonha com uma árvore. Meu Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar comigo? E todos os dias o Senhor, Nabucodonosor, sonha com a árvore. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a igreja? Amém? E aqui está a palavra do Senhor. O Senhor nos fala, louvado seja Deus, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho, né? Depois que tinha levado o povo de Israel, né? Que tinha dominado sobre, louvado seja Deus, o povo de Judá, louvado seja Deus. E então ele levou, né, o povo de Judá cativo para a Babilônia, louvado seja Deus. Uns eles exterminam e outros eles levam cativo, louvado seja Deus. Quando são os jovens é para servir trabalhadores deles, de escravo, né? Mas como Daniel tinha estudo, louvado seja Deus, Daniel não foi trabalhar como escravo. E porque era propósito de Deus também. Aí, meus irmãos, e Nabucodonosor estava se achando grande em Babilônia. Amém? Ele se achava grande como Nero, né? Só que Deus deu oportunidade para ele, para Nero não. Nero não teve oportunidade. Aí, meus irmãos, ele, louvado seja Deus, teve esse sonho, né?
sonho da árvore. Você pode ler o capítulo todinho, louvado seja Deus. Você pode ler esse capítulo 4 todo, que eu vou resumir, porque eu já tenho que ir para o Ministério da Oração. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, quando ele, louvado seja Deus, teve aquele sonho, ele ficou perturbado. Mandou chamar, louvado seja Deus, a Daniel. E disse para Daniel: eu sei que o Espírito do Deus vivo, do Deus dos deuses é contigo. Será que o Espírito dos deuses é conosco, meus irmãos? Será que o Espírito do Deus de Daniel é comigo e com você? Nós precisamos ter o Espírito desse Deus em nossa vida. Porque, louvado seja Deus, o rei disse para Daniel, louvado seja Deus, eu sei que o Espírito, o testemunho de Daniel era tão grande em Babilônia, louvado seja Deus, que o rei, reconhecia, amém, a grandeza, louvado seja Deus, do Deus que Daniel servia. E ele mandou chamar, louvado seja Deus, a Daniel, para Daniel revelar para ele, para Daniel explicar aquele sonho. E a quantos irmãos, quantas irmãs que estão tendo sonho, sonho de Deus, sonho de revelação. Meus irmãos, Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não pega ninguém de surpresa, amém? E o rei estava, louvado seja Deus, olhando as grandezas da casa do palácio do rei, olhando as grandezas de Babilônia, tinha ido para a guerra contra Judá, tinha ganhado, louvado seja Deus, a batalha, porque Judá estava com rebeldia diante de Deus, o povo de Deus estava com rebeldia diante do Senhor, louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, ele, louvado seja Deus, teve este sonho, porque ele estava se vangloriando, e todo reino que exalta a si mesmo, ele será abatido. Todo reino, todo homem, todo indivíduo, todo ser que se exalta a si mesmo, ele será abatido, amém? Existe uma história do Rei Leão, louvado seja Deus, que ele disse que nunca ia precisar do rato, mas o rato, louvado seja Deus, queria ajuda do rei. O Rei Leão era o rei da selva, amém? E aí, quando foi um dia, os caçadores pegaram o leão, botaram na jaula. Eu estou resumindo aqui. Aí, meus irmãos, o ratinho, que já tinha pedido a ajuda do rei há tempos atrás, e o rei dizendo que nunca ia precisar da ajuda do rato, o ratinho ia passando e viu o rei Leão, o rei da selva, preso naquela jaula pelos caçadores. E aí o rato disse para o Rei Leão: Rei, eu vou lhe ajudar. Não é assim não, mas é mais ou menos assim. Rei, eu vou lhe ajudar. E o rato roeu. A jaula não era de ferro, era de madeira, na selva. E tirou o Rei Leão de dentro da jaula, e o rei foi livre, amém? E aí, meus irmãos, é assim, louvado seja Deus, um precisando do outro, um ajudando o outro, louvado seja Deus, E quando, louvado seja Deus, Nabucodonosor estava achando que ele era o poderoso, que ele era o grande, que ele era o tal, mas o reino dele foi entregado por Deus a ele. E aí ele teve esse sonho, Deus falou com ele, ele se humilhar, E aí, meus irmãos, ele veio, chamou Daniel revelou para ele o sonho e disse: olha, rei, tu irás ser lançado no campo. A árvore era cortada, mas o tronco e a raiz ficava na terra, que significava o reino estava firme. Só que parte da árvore ia cair no meio do campo, a céu aberto, que era o rei, O trono dele foi dado por Deus, então estava firme. Mas ele teria que passar por essa humilhação por conta de estar se vangloriando, achando que ele era o grande.
E aí, meus irmãos, entrou um espírito de loucura no rei, né? Entrou o espírito de animal irracional na vida do rei Nabucodonosor, e ele foi para o campo, comer ervas do campo, comer capim que nem boi, né? Dormir no campo a céu limpo. O orvalho da noite caía sobre a cabeça do rei, os cabelos do rei cresceram que nem as penas das águias, as unhas do rei cresceu que nem as dos animais. Aí, meus irmãos, louvado seja Deus, Daniel ainda disse para ele: terá um tempo, o tronco que fica será porque teu reino será restabelecido para ti, desde o instante que tu se humilhe diante de Deus. E no mesmo dia veio esta maldição sobre Nabucodonosor. Amém? E aí, meus irmãos, o que acontece? Ele foi para o campo, viveu os 7, mas um dia ele olhava sempre para baixo, porque ele estava em estado de humilhação. Quem sabe você não está olhando sempre para o fundo do poço? Quem está no fundo do poço, ele só pode olhar para cima, né? Agora, quem está olhando, louvado seja, quem está de cima, olha para baixo. E o rei, louvado seja Deus, estava com seus olhares, antes de ser humilhado, ele estava com seus olhares na grande Babilônia. Achava ele que ele, com a sua força de homem, tinha construído tudo aquilo. Não pense que nação nenhuma, louvado seja Deus, tem poder, louvado seja Jesus, diante de um Deus tão grande que existe, que nós servimos. Amém? Então, louvado seja Deus, quando foi um certo dia, louvado seja Deus, ele levantou porque ele não tinha pensamentos, né? Como homem racional, o pensamento ele estava como animal. Quantas pessoas tem hoje mendigando? Quantas pessoas tem hoje sofrendo, né? Estão numa situação que estão, às vezes nós temos pena, mas são escolhas. Tem pessoas que estão numa situação dessa forma, que estava Nabucodonosor, morador de rua, que nem um bicho, coisa feia que a gente vê por aí. Isso, meus irmãos, às vezes tem estudo, às vezes tem faculdade, mas queria humilhar as pessoas, maltratava até os próprios pais, os familiares. Amém? Homens casados, eu conheci um em Valinhos, que era obra de macumba na vida dele. Ele morreu no terminal de Valinhos, ele era contador e morreu como morador de rua. Mas quem sabe aquele homem não humilhava alguém, quem sabe aquele homem não se vangloriava, quem sabe aquele homem no trabalho dele, ele não achava que ele era o mais sábio do trabalho dele, amém? Quem sabe aquele homem não humilhava sua esposa, que ele tinha esposa e tinha filhos, louvado seja Deus. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Amém? O rei Nabucodonosor foi humilhado a ponto de se tornar um animal irracional. Mas quando ele olhou para cima, a Bíblia diz, né? Olhou para cima, o entendimento se tornou para mim, louvado seja Deus. E no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu. Ele não pensou, ele só levantou os olhos para o céu. E quando, louvado seja Deus, voltou, né? E o meu entendimento se tornou para mim, amém? E eu, então, bendisse o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Israel precisa reconhecer, meus irmãos.
não é só lamentar, como eu tenho dito. Eu e você, nós precisamos cada dia reconhecer a grandeza de Deus. Eu não sei o que você está passando. Talvez você seja um morador de rua, está morando debaixo de uma ponte, amém? Mas se você se voltar para Deus, se você está com seu entendimento, Nabucodonosor estava sem entendimento, né? Mas ele, louvado seja Deus, bendisse o nome. Quando ele olhou para cima, o pensamento dele voltou. Olhe para o alto, que de lá vem o seu socorro. Vamos olhar para Deus, que de lá vem a nossa. Não vamos aceitar o inimigo dominar sobre nós. Porque quando nós aceitamos é quando nós não nos humilhamos. No mesmo tempo, o meu entendimento voltou para mim. Louvado seja Deus, tornou a vir a minha majestade. Quem sabe você não perdeu tudo e está querendo conseguir com a força do seu braço? Se volte para Deus. Vamos orar para Israel se voltar para Deus. Ai, mamãe, estão no muro da lamentação, mas eles ainda não reconheceram que Jesus é o Senhor, meus irmãos. Eles continuam esperando Jesus voltar. Jesus